estamos de volta com mais um programa da Deep in Surf. Hoje a gente veio para Santos, estamos no restaurante Okumura, recebendo mais um grande ídolo da nossa cidade, um grande representante do surf, que é o Márcio Okumura. Márcio, muito obrigado por receber a gente aí, a gente sabe que o tempo é corrido. Márcio foi um dos grandes representantes de Santos aí pelo Brasil e pelo mundo no surf, e hoje está recebendo a gente para contar um pouco da história dele. Você está com quantos anos hoje? Você continua morando em Santos? Como é que tá? Eu tenho 47 anos, estou novinho ainda, sou natural de Santos, nascido e criado aqui e ainda estou por aqui. Márcio, como que surgiu o surf na sua vida e em que ano que foi que você começou a surfar? Como que foi essa fase aí? Praticamente eu sou de Santos, nasci em Santos, então a minha família sempre gostou do mar, então todos os dias meu pai levava a gente para a praia, finais de semana também a gente ia para a praia, e meu pai tinha prancha de surf, meu irmão tinha prancha de surf, então já pegava onda, já tinha prancha de isopor. E quando chegou lá nos meus 12 para 13 anos, eu ganhei uma prancha e eu tive uma evolução rápida e... Aí já foi a primeira de fibra. Isso, e aí eu ingressei no mundo das competições. Quando você começou a surfar lá, quem que eram as referências que você tinha no surf, ídolos que você teve lá quando você começou? A gente vai ter que voltar um pouco no tempo, mas muita gente boa naquela época, Picuruta, Paulo Rabelo, Família Matos do Tombo, Tinguinha, do Rio de Janeiro, algumas pessoas também, agora é difícil de lembrar, mas isso anos 80, né? Ia ter Cauli, isso. E era essa turma aí, né? Diferente de hoje, mas uma turma muito guerreira e muito boa. E minha carreira praticamente começou cedo, acho que eu tinha uns 13 anos, eu comecei a competir na categoria Mirim, em campeonatos locais, em alguns campeonatos em Santos. Aí depois veio os campeonatos a nível paulista, que eram na época se chamavam Lightning Bolt, né? Que era o circuito Mirim Júnior, que eu fui o campeão Mirim. Depois no outro ano eu fui campeão Júnior, eu não sei se eu fui 2 vezes campeão Mirim, não lembro. Aí fui campeão Júnior até fazer 18 anos, que aí fui para a categoria Amador, que eu competia os campeonatos Amador, que na época eu não me lembro, acho que era Natural Art, circuito Natural Art, e depois, e alguns paralelos, tinha campeonato amador a nível nacional, campeonato aberto, que praticamente já seria um campeonato brasileiro. Que o último campeonato, antes de me profissionalizar, eu acho que se chamava Circuito Wave Rider, isso, que eu fui campeão, e dali pra frente eu me profissionalizei, né? E após eu ganhar esse Circuito Wave Rider, eu praticamente já tinha uma certa experiência, assim, né, pela idade, naquela época, assim, hoje 18 anos praticamente já é uma idade mais avançada, né, a molecada começa bem mais cedo, e eu com 15 anos já tinha ido para o Peru, já tinha feito algumas viagens internacionais, então quando chegou 18 anos, eu já estava, 18 para 19, já estava indo para o Havaí, e já tinha virado profissional. E 18 anos para profissional naquela época era bem novo, né? A turma era bem mais avançada, bem mais velha e não era fácil, né? Um monte de macaco velho, um menino mais novo, japonês, né? Que praticamente só tinha eu de japonês naquela época. Depois veio surgindo uma outra turminha japa, mas era bem assim, dá saudades, porque naquela época a gente tinha... Era um campeonato de surf, mas automaticamente era um festival também, né? A gente tinha, na praia, cada equipe tinha uma barraca montada na praia, então a gente ia eu acho que era bem mais saudável naquela época, né? Era uma coisa mais natural, então a gente cada equipe tinha sua barraca na praia, e a gente tinha praticamente tudo pago, a gente tinha técnico, e eu acho que eu iniciei minha carreira profissional, naquela época meus patrocinadores eram... Acho que era Lightning Bolt Quicksilver, eu tinha a Canon Shoes, que era uma marca muito legal daquela época, que fazia uns sapatos, umas roupas bacanas. As minhas pranchas eram feitas pelo Careca da Shine, que para mim é o papa que era o handshape da época. E a gente tinha assim uma vida bem corrida, né? A gente praticamente cada dia a gente estava no estado viajando, correndo circuito brasileiro. E quando não tinha circuito brasileiro, tinha circuito paulista, intercalava, e a gente ficava mais fora do que em casa, né? Então, eu fiz muitos amigos em todos os estados, muito amigo no Nordeste, muito amigo no Rio, muito amigo no Sul, então a gente acabou fazendo muita amizade. E o surf naquela época era... Eu acho que
diferente de hoje. Hoje é muito mais profissional, né? Eu acho que, não digo que seja mais fácil, né? Mas acho que naquela época a gente tinha mais campeonatos, em estrutura talvez tinha um pouco mais, né? E hoje a gente tem menos campeonato, com um volume assim, uma estrutura maior, né? Mas aquela época são épocas de ouros, né? Sabe que a carreira de um surfista profissional, ele acaba viajando muito, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil. Durante essa sua carreira de competidor ou free surfer, você ficou com uma onda preferida, algum lugar que você foi e você falou, não, essa onda é minha cara, é a onda que você mais gosta? Então, diferente do circuito mundial agora, né, que são os melhores campeonatos, as melhores ondas, naquela época era totalmente diferente, né? A onda do Brasil, o nível a qualidade das ondas é beach breaks, então raramente a gente pega o mar bom, diferente do campeonato de Saquarema aí, os 2 anos que foi. Excelente, né? Isso não é sempre, né? E, por exemplo, Califórnia, a gente ia muito para Califórnia, toda a Califórnia, todas as etapas, a gente sempre era aquela marola, aquela onda ruim, nível Brasil. A gente vê em Huntington Beach, né? Acabou de ter sempre. É aquilo lá, a realidade é aquela. A gente ia para Portugal, tinha campeonato na Ericeira ali, aquela ondinha meia xoxa, meia gorda, mas só que todo local tinha a onda, né? Então, por exemplo, a gente ia para Ericeira, aquela onda no campeonato ruim, do lado tinha os coxos, que putz, quando quebra é uma onda linda, né? Uma das melhores ondas. Eu que pego sou regular, frente para direita, aquela onda é uma onda fantástica, né? Outro lugar que fica na minha mente é Jeffers Bay. Putz, eu peguei uma etapa lá, o mar tava lindo, perfeito. Para quem é regular é muito bom, né? E aí, assim, o Hawaii nem se fala, né? O Hawaii também, então assim, falar que eu tenho onda preferida, eu acho que todo lugar tem a sua onda clássica. Toda viagem te marcou uma onda, tu gostou da onda. Você vai pro Hawaii, você tem os dias bons que você não esquece, você ia pra... Todo lugar que você ia não tem jeito, você tem a onda boa, mas infelizmente naquela época a onda boa não casava com o campeonato. Fala onda preferida, aqui no Brasil, para mim a melhor onda que tem é Maresias, assim, que é uma onda que está perto da gente e são condições que o mar está muito ruim, entrou um vento leste, a regulação está certa, ela quebra clássico, isso aí por isso que vai ver que de lá surgem tantos surfistas bons, né? Aquela onda, para mim, é uma das melhores ondas do Brasil e constante, sempre se bateu a condição, ela vai quebrar clássico. E depois, tirando isso, todo lugar tem o seu néctar, não tem jeito, mas a Indonésia acho que é o mel, né? A Indonésia é a melhor onda, é a melhor luz para foto, é a melhor água transparente, é o tubo. Não é brincadeira, aquele fundo corta mesmo, e não é uma onda que todo mundo... Quem vai para lá volta com uma tatuagem nova, né? E assim, para ir para Indonésia tem que saber surfar. Falar que o cara eu fui surfei, se o cara não sabe surfar, ou ele é muito corajoso, ele não bate muito bem, né? Ou ele vai surfar no beach break, um lugar mais tranquilo, mas aquela mancada corta muito, né? Outro lugar lindo também que eu fui, que não dá para esquecer, é Maldivas. A Maldivas também é uma onda, já não é tão pesada que nem a Indonésia, mas eu peguei condições lá de 6 a 8 pés lá, também dei muita sorte, que muita gente que vai para lá não consegue pegar esse tamanho de onda. Eu dei muita sorte, peguei glass, peguei altas ondas lá também. E se for ficar falando de onda aqui, a gente vai ficar até amanhã e não tem fim aqui. Só aproveitando, né, que você falou da sua carreira profissional, agora falou de viagem, você até citou uma coisa de patrocínio. Como que era quando você era competidor profissional, esse acesso ao patrocínio? Você teve a chance de ter bons patrocínios que te deram uma tranquilidade para correr circuito paulista, brasileiro, mundial? Para você teve muita gente que tem dificuldade, mas como foi para você essa parte de patrocínio? Porque comparado com hoje em dia, a mídia do surf não era tão grande, né? Mas você conseguiu ter patrocinadores que te deu uma tranquilidade para correr o campeonato? Com certeza. Eu comecei já de pequeno, já entrei numa equipe boa, como eu falei, eu estava na Lightboat Quicksilver, tinha a Canon, que era uma marca muito boa da época. Eu tinha, para quem lembra, eu tinha patrocinado os decks, que foram os primeiros, da Atomic também. Atomic. A
Surf Sol do Chico Preto, ele me dava as cordinhas. Surf Sol. E parafina naquela época era... A gente viajava para fora e trazia a caixa de parafina, porque as parafinas do Brasil era muito ruim, né? Era parecia uma vela. Então a gente viajava, trazia a parafina já para o ano inteiro, né? E aquela época, assim, era diferente, por exemplo. Eu não sei como funciona agora, mas a gente não tinha cota de roupa. Então, assim, liberou a coleção nova, a gente entrava lá no estoque da fábrica, lá a gente voltava com os sacos de roupa, tudo, desde acessório, tudo. Prancha, graças a Deus, também nunca me faltou, o Careca sempre me deu suporte, sempre tive as pranchas muito boas dele, nunca me faltou nada, sempre tive o que ir em dia. E a gente tinha também hotel pago, carro pago, transporte. Isso quem pagava era o patrocinador principal. Alimentação. Praticamente a gente não tinha assim, na época de amador não tinha salário, mas eu tinha tudo pago, eu não gastava nada, eu viajava sem custo nenhum. Você chegou até a Sandec muito tempo, né? Aí depois eu fui entrar na Sandec, que foi um ano muito bom. Eu entrei na Sandec, eu fui campeão amador brasileiro. O Penho, Douglas Lima, foi campeão brasileiro Ele foi campeão... Eu lembro que eu não lembro os títulos agora, eu sou muito ruim de memória aqui. Mas o Tinguinha foi campeão brasileiro, o Penho foi campeão... A equipe, os três ganharam. Os três foram campeões. Eu lembro disso, e a equipe Sandec esse ano tinha sido a melhor equipe profissional e amadores do ano. E a Sandec, mesmo esquema, né? Quando eu entrei, eu tinha um técnico, o Marquinhos, o Salsicha, que praticamente ele cuidava de tudo, reserva de hotel, ele era nosso técnico, ele cuidava da alimentação, ele pegava dinheiro pra gente, cuidava das nossas passagens, reserva tudo, então praticamente ele me orientava também, eu era o mais novo da equipe, então ele era o nosso pai naquela época lá. Deu? Praticamente era isso, né? E aí, o patrocínio, como no Brasil é complicado, ela gera aquela instabilidade, você tem o patrocínio, depois você perde o patrocínio, o dinheiro que você ganha, que você juntava, você gastava para continuar correndo o circuito e ficava nessa estabilidade. Aí eu tive outros patrocínios também, a Picaboo, que é uma marca japonesa que estava entrando no Brasil. Tive várias chances, cara. Tive chance de ir pro Japão naquela época, mas eu acabei optando em ficar aqui, porque naquela época, para ir pro Japão, eu tive proposta para ser patrocinado pela Blue Hawaii, lá do Japão, que na época era o Glen Minami, só que eu tinha que naturalizar japonês. E aí, na época, como eu já estava correndo o circuito, viajando, eu preferi ficar, né? Mas enfim, diferente de hoje, tu vê aí salário do Medina aí, a gente escuta como o segundo maior salário de atleta no Brasil, depois do Neymar, então os meninos estão muito bem, diferente daquela época, né? E naquela época a gente viajava muito, né? Tinha a época que a gente descia, chegava em Guarulhos lá no voo, descia para casa, trocava a mala e voltava, enfim, não parava. E era avião e também a gente viajava muito de carro, né? Eu lembro uma das viagens que a gente estava indo pro Rio de Janeiro, eu não lembro quem estava no... São vários episódios engraçados, né? A gente estava indo pro Rio de Janeiro de carro e eu lembro que nós fomos parados naquela época, a polícia rodoviária não podia ver uma prancha em cima do carro, né? E surfista é maconheiro, surfista é drogado, então para o carro e queria dar aquele baculejo no carro inteiro, queria desmontar o carro inteiro. E eu estava na época, acho que estava indo para o campeonato profissional no Rio de Janeiro eu lembro que o PEN estava no carro, né? E a polícia me parou e ficou lá, não, que eu vou desmontar teu carro inteiro. Eu falei, agora não tenho nada, eu estou indo para competição aqui, você pode olhar, não sei o quê. Não, mas dá um dinheiro pro guarda aí, não, pelo amor de Deus, a gente está indo competir, nós estamos aqui duro, não sei o quê. E eu fiquei meia hora lá conversando com o guarda lá, então ele falou, então rapaz, eu vou te liberar, você é boa gente, você está indo competir, né? E segue tua viagem aí. Aí quando o guarda virou, olhou para trás, tá lá o nosso amigo Pen, tá lá, tirou o negócio para fora e começou a fazer xixi lá na frente do carro. O guarda virou para mim e falou, não, agora você não vai, olha o que o teu amigo tá fazendo e me aplicou uma multa, não teve jeito. Essa daí foi um episódio que a gente não esquece também, e a gente vai viajando, vai acontecendo tanta coisa e era assim... É uma mensagem que eu queria passar, que é diferente de agora, né? Uma imagem diferente do surfista.
uma imagem mais profissional, e naquela época a gente sofria muito a discriminação, né, que ninguém entendia a nossa profissão como um trabalho, né, e aquilo era um trabalho para nós, a gente vivia disso, a gente tinha patrocínio e não era fácil naquela época. E os principais momentos da minha vida, na vida do surf, assim, eu tive uma carreira rápida, né, como eu falei, eu fui campeão mirim, campeão júnior, campeão amador, tive alguns resultados bons no profissional, fui top 16 paulista, fui top profissional brasileiro, ganhei alguns campeonatos, ganhei campeonato paulista, ganhei alguns estaduais, difícil lembrar, ganhei trials lá em Recife, fiz resultado bom lá no Sul também, na época que era o WQS, enfim, corri algum tempo corri 2, 3 anos de WQS, né, muito difícil, porque nessa época teve um ano que eu perdi patrocínio. Algumas memórias, né, em Huntington Beach teve um ano que eu fiz um 10 lá, fiz a melhor nota do dia em Huntington, naquela marola sem vergonha. Enfim, a minha carreira foi meio curta, porque com essa estabilidade de patrocínio eu acabei parando com 24 para 25 anos, mas os melhores momentos foram esses. Na época comecei a viajar para fora, comecei a pegar ondas boas. Acho que essas são as melhores lembranças que eu guardo do surf, né? As competições, os amigos, isso com certeza, os lugares que eu conheci. Nós viajamos muito naquela época, mas o que eu guardo de muita lembrança mesmo, tirando as competições, né, que foram várias, foi as viagens que eu fiz ao redor do mundo, né? Isso acho que foi o maior aprendizado da minha vida, que eu carrego até hoje, essa parte cultural, línguas que você aprende. Isso aí acho que não tem preço, e é uma coisa que eu agradeço até hoje, que o surf trouxe para mim. Nem sempre o melhor surfista é o melhor competidor, isso é fato. Eu tinha vários amigos que surfavam muito bem, mas não conseguiam passar uma bateria. E tinha muitos surfistas que de repente não eram os melhores, mas eram pessoas mais inteligentes, pessoas mais focadas, pessoas super competitivas. Esses eram os caras mais chatos. Vamos dar exemplo, por exemplo, o Pedro Miller. Para mim, o cara surfa muito, foi campeão brasileiro, era um cara da época... para mim não era o melhor surfista, mas era o melhor competidor. Esse cara era... O Pedro Miller, de repente, o cara ia lá, fazia o beabá e ganhava. Ele fazia o suficiente para passar a bateria. Um outro cara que era difícil de ganhar, era um cara encardido para mim também, nosso amigo aqui perto, o Jairzinho também. Não vou dizer que ele surfava muito bem, mas um cara também competia muito bem, né? E várias pessoas, né? E eu acho que a competição é mais isso, é o cara que é mais focado, é o cara que tem a estrela também, conta muito, aquele cara que... Porque não é um skate, né, que você depende, você tem um half pipe ali, você treina e, pra mim, na opinião, o skate é treino, né? Então, quem tiver treinado vai ganhar, né? E no surf você pode ser o melhor, mas se aquele dia não vir aquela onda, né, com certeza você não vai ganhar. E aí entra o lado competitivo. Então, o cara que surfa bem e tem todos esses fatores a favor dele, com certeza esse é o campeão. Você parou de competir profissionalmente, eu sei que surgiram várias atividades na sua vida, né? Eu sei que você fez kitesurf, foi um dos primeiros aqui da Baixada, você é lutador de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, chefe de cozinha, então parou o surf, você emendou várias atividades. Como é que foi essa virada de chave aí? Então, a minha mudança na minha vida foi assim, a gente viajava bastante, assim, como é que se fala? O ser humano nunca está feliz, né? Assim, e o surf, ele tem uma carreira curta. E naquela época eu tinha patrocínio, perdia patrocínio, o dinheiro que eu ganhava eu gastava, então eu ficava naquela vida instável. E eu parava muito para pensar nisso, pô, até quando isso vai continuar? Será que eu não posso, não é hora de eu tentar procurar uma outra coisa para não tentar parar depois com uma idade mais avançada? Então eu me preocupei muito com o futuro, né? E essa estabilidade de patrocínio, você está com, está sem, você está com dinheiro, o dinheiro que você tem, você gasta, ganha dinheiro, você gasta, isso me preocupou muito. Esse foi um dos principais motivos de eu estar saindo da vida profissional e
sem deixar o amor que eu tinha pelo surf, né? Continua fazendo free surf? Com certeza, né? Assim, fiquei algum tempo parado, né? Assim, não tô todo dia na água, né? Eu tenho uma doença que eu peguei, chamada síndrome da água azul, né? A gente aprende a pegar as melhores ondas, fundo de coral, e aí quando a gente está aqui, a gente está sempre reclamando, né? A água está muito quente, tem muita gente, ou então a água está fria, tem que cair de long john, e então nunca está satisfeito, né? Então a gente acaba... A minha gasolina é essa, trabalhar para tentar dar uma fugidinha e tentar pegar uma ondinha boa em algum lugar, em algum cantinho aí do mundo aí. Daí entrou tudo isso na sua vida. Começou a fazer... Você já fazia jiu-jitsu com surf ou você começou depois? Então, é uma história aí legal. E você chegou a competir também, jiu-jitsu? Cheguei a competir também. Então, na verdade, assim, naquela época que a gente ia pro Hawaii, o localismo era bem... Eu acho que era mais intenso do que agora, né? Assim... Então, o negócio lá não era, acho que é diferente de hoje, né? A aceitação do brasileiro lá hoje, lógico, com todo mundo tem que ter respeito onde chega, isso é a regra número 1, né? Você saber chegar no local, acho que não tem localismo, é você saber chegar no local, você saber respeitar, isso acho que é o principal, né? Não dar tal voltinha nos outros, né? Espera a sua vez de pegar espera a sua vez, isso aí acho que é a regra que todo mundo tem que aprender, né? E não é porque você é profissional não, acho que é uma regra que isso aí é para todos, né? E todo ano a gente ia pro Hawaii, né? E naquela época, como era negócio era meio pesado, tinha gente que pagava passagem para lutador de jiu-jitsu para até fazer uma certa segurança lá para a turma lá, né? Isso eu não sabia. E naquela época o Helson já dava aula lá, o Helson já dava aula no Hawaii, já morava lá, e muitos amigos nossos lá já tinha tatame dentro de casa, né? Então, dia que não tinha onda, o mar estava ruim, estava um vento, a gente ia pedalar e aí começamos, vocês querem aprender jiu-jitsu? E assim a gente começou a botar o kimoninho para aprender. A gente tinha algumas pessoas lá que treinavam lá no Hawaii e acabava tendo o tatame em casa, a gente começava a treinar lá. E praticamente isso aí foi em 94, 93, eu comecei a aprender a brincar um pouquinho, me identifiquei muito e quando eu fiz quando eu parei e fui entrar no mundo da cozinha, né? Eu tinha que me agarrar a alguma coisa, né? Alguma coisa que suprisse esse meu vazio de não pegar mais onda, não viajar. Isso aí foi um baque para mim, né? Então, eu tive que me agarrar em algumas coisas e a primeira coisa que entrou na minha vida depois disso foi o jiu-jitsu, né? E graças a Deus entrou na minha vida o Elcio Figueiredo, ele na época ele morava no Guarujá, ele era treinador do BCN de voleibol e um faixa preta já das antigas, que treinava com a família Grace lá no Rio de Janeiro e caiu de paraquedas aqui em Santos, na verdade no Guarujá, e eu trouxe ele para treinar em Santos, né? Então já treino desde 94, já ganhei campeonato paulista, já competi brasileiro, já competi mundial, já competi pan-americano. Já fui vice-campeão pan-americano, eu perdi numa finalzinha lá, eu estava dando uma chave de pé no pé do cara lá, a galera invadiu o tatame, aquela época era um monte de bando de índio, e começou a gritar comigo lá na hora, eu larguei o pé do cara e acabei ficando em segundo lá. Se fosse essa época, se fosse hoje, acho que eu quebrava o pé do cara no meio. Mas são coisas da vida, assim, a gente vai aprendendo. E o jiu-jitsu com certeza foi uma coisa que entrou na minha vida para suprir a falta do surf que eu tinha. Treino até hoje, peguei faixa preta em 2000, né? Tô quase, passou já quase 19 anos faixa preta. Fiz bastantes amigos também, né? Não tenho mais corpo de garoto, mas ainda dou meu calorzinho aí pra turma aí. E a história do kitesurf? O kitesurf também foi uma das coisas também que veio pra... Assim, eu gosto de estar sempre fazendo uma coisa nova. O jiu-jitsu naquela época também foi uma coisa nova, que eu fui nos pioneiros em Santos também. E o kite, eu lembro, uma das minhas passagens, não sei se foi no Hawaii, eu vi o kite, não sei se foi o Robin Nash que eu vi, eu falei, ficou isso na minha cabeça. Em 99, o Pio, a Mauri Pio, ele apareceu com um kite que ele ganhou do Pipo da G0 e a gente não sabia nem como montava aquilo. A gente chegou com um papelzinho na praia, começamos a amarrar as linhas ali, botamos no alto e aprendemos na raça aquilo lá, né? Depois veio
Depois eu ensinei o King, né, lá de São Vicente. Hoje ele está mexendo com foil. E o King é o professor Pardal, né? Aquele bicho sabe tudo. E aí ficou essa turminha, começou a se formar um grupinho em Santos. Eu velejei praticamente um pouco mais de 10 anos. Eu tinha alguns patrocínios, já fui patrocinado pela Neste, depois fui patrocinado pela Norte. Eles me davam os equipamentos. E infelizmente a coluna gritou, eu tive que parar, né? Parei um pouco, porque eu andava ou eu parava de velejar. De vez em quando eu vou pro Nordeste, eu dou uma voltinha, mas... Então, a gente vê que você fez vários tipos de esporte. Tudo que você fez, você foi campeão e foi bom. Então, se colocar para fazer esporte, você vai ganhar. Vai ser bom. Eu tenho É a disciplina? Eu tenho um negocinho ali que assim, competição é foda. Por exemplo, eu vou remar de stand-up, eu posso estar despreparado, eu vejo um cara lá, eu quero ir buscar, mas isso acaba me fazendo mal também, né? Mas hoje eu faço tudo por prazer, acho que é mais saudável. Em todas as atividades que você já contou pra gente, né? Todos os esportes que você fez. E hoje em dia, como que é o seu dia, o que você está fazendo da vida? Meu dia é bem corrido, eu estou à frente de 3 restaurantes, o Okumura Izakaya, que fica na Rua da Paz 17 no Canal 3, e eu fico também nessa unidade que nós estamos aqui hoje, que é na Ponta da Praia, Real Beto I 167, e eu estou com um novo restaurante no Canal 7, que é na Praça Nossa Senhora do Carmo 17, que é um chamado City 17, que é culinária artesanal, né? E assim, vida de restaurante é vida de louco, né? Então praticamente eu acordo de manhã e eu sigo trabalhando até meia-noite, praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Então não é fácil, né? E dentro disso tenho família, tenho 3 filhos, Vitor, Isabela e o Jun, e minha esposa Alice, né? Então conciliar a família, trabalho e as atividades não é fácil, né? Mas tem que arrumar um tempo para o free surf para dar uma... Com certeza, eu acho que o que nos mantém vivo não é só o trabalho, eu acho que você tem que saber dividir um pouco, né? Então eu pego de vez em quando, pego meu kimono rapidinho, vou dar um treininho, dar uma suada, volto, tomo um banho, volto pro trabalho. O vento soprou bom ali, tá aterrado, não sei o que, larga tudo, desliga o celular e vai pra água dar uma remadinha também. Tem a caça submarina, né? E o mar parou, a água tá limpa, é um hobby que eu faço desde pequeno também, caça submarina, né? Lógico, tudo dentro acho que com uma caça consciente, né? E acho que isso é um recado para todo mundo que faz caça, né? Que às vezes a gente sai, não dá um tiro, não pega um peixe, e isso, só de você estar no mar, acho que isso que vale. E eu vou vivendo a vida desse jeito, né? Eu vou conciliando o trabalho, tenho minhas atividades, e é o que me mantém mais saudável, né? Nessas entrevistas que a gente faz, tem muita gente que está assistindo a gente que deve estar falando: pô, o Márcio Okumura aí tá lembrando de você, já competiu com você, eu via você em revista, alguma coisa. Como também tem uma galera que tá vendo que não sabe nem quem é você no surf, que não te viu competindo, né, nova geração, falando: pô, quem é o Márcio? E tá tendo a oportunidade de resgatar essa história e tomar conhecimento de quem é você. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem para essa galera que tá te vendo, que é amigo seu, ou nova geração que tá vindo, para saber que dá para ser um surfista profissional, ver a vida que você teve sucesso no surf, sucesso em outras atividades. Alguma mensagem que você possa deixar aí para a galera? Bom, o que eu deixo é o seguinte: eu acho que o surf é um esporte sensacional, é um esporte totalmente saudável, e se você quiser entrar nesse mundo não é fácil, você tem que abdicar de uma série de coisas, vida noturna, festa, baladas, e focar nessa vida profissional. Não é fácil, e eu acho que o principal não é ser um profissional, é você fazer o que você gosta, é você estar dentro d'água, e o principal é respeitar os outros, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, no meio de muita violência, corrupção, e a gente tem um país tão maravilhoso, eu acho que se cada um fizer um mínimo, né? Em geral, não só dentro do surf, em geral na sua vida, carregar isso de uma forma mais saudável e honesta, com certeza vai sobrar onda para todo mundo e a gente vai ter um Brasil muito melhor. É isso aí, galera. Como eu te disse, a entrevista é para as mídias sociais, né? Então tem que ser curto, coisa rápida. Eu sei que você tem muito mais história para contar para a galera.
mas te agradeço pelo seu tempo. A gente sabe que a vida é corrida, então a gente agradece aqui o nome do programa pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigado por trazer sua experiência pra gente aí e boa sorte aí nos negócios, na vida de empresário e nas atividades aí que você fizer. Muito obrigado, viu? Valeu! Falou, galera!